Uma boa noite a todos que nos acompanham, seja pela internet, eu acho que a maioria agora nesse caso, até porque estamos num número reduzido aqui apenas para poder transmitir o nosso culto e da adoração ao nosso Deus. Deus que mesmo quando ausentes ou distanciados, merece sempre o louvor que é devido ao nome dele. Eu queria deixar uma passagem que está no Salmo de número 13, é um Salmo de Davi, e que às vezes nós também nos perguntamos até quando tudo isso continuar, até quando Deus vai permitir que essa situação permaneça. Às vezes nós colocamos não apenas em dúvidas as situações, mas o próprio Deus. E Davi então ele faz algumas perguntas a Deus. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração de cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. O que Davi nos ensina é que, independente das circunstâncias ou dos momentos da nossa vida, mesmo que aos nossos olhos pareça tudo ser conturbado, difícil, de lutas, de entraves, Davi ele tinha firmado no seu coração a confiança em Deus. Tanto é que ele encerra esse salmo lembrando: no tocante a mim, confio na tua graça, porque o Senhor tem feito muito bem. E esse é o convite que nós fazemos a você nessa noite, motivo de adorar a Deus, porque Deus tem nos feito muito bem, porque Ele é digno da confiança a qual nós colocamos a nossa vida, o nosso coração, e por consequência disso Ele diz: regozije-se o meu coração na tua salvação. É graças a esse Deus que nos ouve, que nos escuta, que nos ajuda, que nós podemos alegrar nele sempre, inclusive e principalmente na salvação que provém da obra de Cristo na cruz. Vamos orar? Deus, rendemos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. E louvamos ao Teu nome porque o Senhor tem feito bem a todos nós. Em meio a tantas circunstâncias, ó Deus, e até de fragilidades, é o Senhor que nos anima dia após dia a continuar. Louvamos a Deus pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de, mesmo dessa forma, Deus, distantes ou virtualmente, poder falar aos nossos irmãos. E ó Deus, nós agradecemos porque o Teu nome, apesar das circunstâncias, Ele sempre será exaltado. Por isso nós rogamos que o Senhor possa nos ajudar nesse momento, Deus, dirigir o nosso coração, o nosso pensamento, para que tudo que fizermos aqui seja agradável na Tua presença. Ao Senhor que é a nossa rocha e também ao nosso Redentor. Adoramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez para prestar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Há algumas hashtags por aí que diz que o agro não para, a indústria de alimentos não para, a saúde não para. Nós podemos dizer também que a igreja não para. E a igreja somos nós, as pessoas, não é esse templo aqui onde nós estamos neste momento, transmitindo esse culto, mas somos nós, pessoas, e por isso nós podemos ainda louvar ao nosso Deus. E eu te convido a acompanhar conosco no Salmo 92, dos primeiros versos, diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia, durante as noites a tua fidelidade. E com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, e exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras e os teus pensamentos, que profundos. E dessa forma vamos dar graças ao nosso Deus por tantas bênçãos, tantas coisas que nós temos para agradecer ao nosso Deus. Aqui diante de ti
feito tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou. Meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louve-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Tens feito tanto por mim, na escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou. O teu amor e perdão, os meus pecados levados na cruz. Coração e o meu louvor, as mãos aos céus, louve-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louve-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Graças dou, graças dou, graças dou. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículos 16 a 18, diz assim: por isso não desanimemos, pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso da glória, acima de toda comparação, não atentando nós as coisas que se veem, mas aquelas que nós não vemos, porque as que nós vemos, essas são temporais, mas aquelas que nós não vemos, essas são eternas. E assim, o apóstolo Paulo encoraja aqueles irmãos, e encoraja a nós também a não desanimarmos por tantas tribulações que nós possamos passar, mas ele diz para não olharmos para as coisas terrenas, aquilo que nós temos por aqui, mas olhar para a nossa vida eterna, olhar para a glória eterna. E, como diz, essa é uma tribulação leve e momentânea, é temporal. Isso vai passar, e com a glória de Deus, com a graça, através da graça que nós somos salvos, nós podemos ter a esperança de um dia estar no céu com o nosso Senhor.
Vamos cantar também o hino de número 145 do nosso inário, onde nós podemos encontrar esse refúgio verdadeiro, nós podemos nos abrigar para poder passar esses momentos difíceis. Então, seguro estou, não tenho temor do mal, porque eu sou guardado pelo meu Jesus. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar deste amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que se cala, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nesta proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, meu Senhor e meu Emmanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que se cala, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que se cala, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém. Que o poder do nosso Deus nos sustente e nos guarde. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pelo Deus bondoso que Tu és. Te louvamos, Senhor, pela salvação que temos através de Cristo Jesus, Deus. Te louvamos porque o Senhor não nos desampara, o Senhor nos assiste em todos os momentos. Por isso, Pai, nós te rogamos que cada vez mais, Senhor, não nos deixe nos afastar, Senhor, da Sua presença. Nós queremos estar sempre perto do Senhor, Pai. Neste momento, o Senhor também fale aos nossos corações através do Teu servo, pastor, que o Senhor use também para trazer, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações, a todos que estão acompanhando o culto neste momento, Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Nós temos trabalhado uma temática nesse período baseada justamente nessa fidelidade, tanto do nosso Deus, um Deus perfeito, fiel em todos os aspectos, que não falha de forma alguma, mas também mostrando que Deus nos chama a vida de fidelidade com Ele.
E é por isso que nós, ao longo de alguns domingos, falaremos sobre essas ações de Deus na nossa vida, onde Ele demonstra fidelidade e onde Ele nos chama justamente a um relacionamento de lealdade com Ele, de confiança com Ele. Semana passada nós falamos sobre a vida de Daniel e como é bom poder confiar nas mãos desse Deus que cuida de todas as coisas, independente dos tempos ou das circunstâncias. Deus continua sendo Deus presente em nossa vida. E hoje a minha intenção é falar sobre essa fidelidade em tempos de desânimo. Ao mesmo tempo que nós enfrentamos dificuldades, às vezes essas dificuldades elas vão aumentando, elas vão persistindo ao longo do tempo. E essas dificuldades têm a nos desanimar ao meio do caminho. E eu queria convidar você a pensar nisso baseado no capítulo 4 de Neemias. É um texto longo, na verdade, o capítulo todo, e eu vou dividir ele em 3 partes, mostrando algumas verdades ou realidades das quais Neemias então experimenta com esse Deus poderoso. Neemias capítulo 4. Podemos tirar algumas lições desse capítulo. O primeiro está nos versículos de 1 a 6, que eu queria convidar você a acompanhar a leitura comigo. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos um muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão a cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó e pedras que foram queimadas? Estavam com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e nem se risque diante de ti o seu pecado, pois se provocaram a ira na presença dos que edificam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Até aqui. Irmãos, o que nós lembramos de Neemias, e obviamente de Esdras, que são justamente 2 personagens importantes no retorno de Jerusalém, da restauração, o que Neemias está propondo aqui é justamente uma reestruturação da nação de Jerusalém, ou da cidade de Jerusalém. E ele age de forma mais política. Esdras, nós vemos um sacerdote, então, que busca a restauração espiritual de Israel. Mas aqui, propriamente, observando os detalhes, desde o início da história de Neemias, Neemias era um copeiro do rei. E ele, obviamente, um homem de Deus, um homem que estava em sintonia com Deus, ele vendo a situação do seu povo, o desespero, o opróbrio do seu povo, ele tem a oportunidade dada por Deus de restaurar essa cidade. E é de Deus sim, porque o próprio rei, na verdade, permitiu que Neemias regressasse, levasse cartas permitindo a sua entrada entre as nações, os povoados, até Jerusalém. E mais do que isso, deu condições para que fosse tirado madeira para a reconstrução de Jerusalém, das portas foram queimadas pelo fogo. Mas começando, obviamente, toda essa obra de construção, desde o capítulo 2, já vemos um personagem chamado Sambalate, que em todo o tempo ele e Tobias estão tentando desanimar aquela reconstrução, aquela tentativa de reconstruir Jerusalém. E o que vemos agora no capítulo 4, como se fosse no meio dessa construção ou dessa reestruturação de Jerusalém, como se fosse um parêntese, então, como foi esse período, o que vemos é que eles tiveram muitas dificuldades, muita oposição se levantou contra Neemias e aqueles irmãos que estavam tentando levantar os muros de Jerusalém. Então, uma coisa que é interessante quando nós lembramos ou pensamos na ideia de desânimo, é que nós devemos ter muito claro a realidade dos fatos. Sempre nós teremos oposição, e essa oposição, como vemos, é inevitável. Sempre quando nós estamos dispostos, na verdade, disponíveis a fazer aquilo que Deus requer de nós, o inimigo se levantará. Sempre quando nós colocamos o nosso coração a viver segundo a vontade de Deus, segundo a agenda de Deus, nós teremos sim aquelas oposições que vão agir tanto de dentro de nós, quanto também de fora.
Uma forma muito simples, observando o verso 1, nós lembramos que Sambalat, que era justamente uma daquelas autoridades, daqueles povoados que estavam ao redor de Jerusalém, ele, ouvindo que estava sendo reedificado Jerusalém, levantados os muros novamente, ele fica, como diz o texto, ardendo em ira. Ou seja, ele ficou irado. Ele ficou muito indignado e passou a escarnecer dos judeus. Observe que essa mudança, esse sentimento que ele passa a ter de desprezo, não era apenas com os habitantes de Jerusalém, mas era até mesmo com o trabalho que eles estavam efetivando. E quando observamos justamente essa ideia de arder em ira ou de ficar indignado, a pergunta é por quê? O que levaria esse rei a ficar agora inquieto com Jerusalém estava sendo reconstruída? O fato é que sim, era uma situação de que a segurança daquela região estaria agora tendo agora mais um povo que estava se levantando novamente. E teria obviamente agora aquelas situações críticas, quanto até mesmo a questão de lutas entre aqueles povos, até mesmo aquela cidade que não era uma cidade de ninguém até então, porque estava sem os seus muros, as suas muralhas levantadas, era um lugar que qualquer um poderia tomar. Mas uma coisa que é observado com tudo isso é que esse poder, na verdade, de oposição, ele sempre é levado em conta, ou ele é aumentado. Se por um momento vemos Sambalat escarnecendo dos judeus com muita ira e com indignação, o verso 2 nos lembra que ele não manteve aquilo apenas para ele passa a divulgar entre outros. Ele junta mais algumas pessoas. Verso 2, então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Vamos permitir isso, essa tentativa de reorganizar Jerusalém? Vamos permitir que eles passem a fazer sacrifícios nesse lugar? Vamos permitir que eles, em um só dia, restaurem ou reestruturem Jerusalém novamente? Como que renascerão do pó as pedras que foram queimadas? Ou seja, eles começam a lembrar que esse povo era um povo fraco. Como que pode esse povo fraco? Vamos permitir isso? Vamos permitir que eles se organizem de forma a ser, de repente, uma concorrência contra as nossas vidas? Nós também enfrentamos as nossas oposições. E o que nós vemos diante das nossas oposições é que nós fazemos planos da nossa vida. E é bem fácil encontrarmos a oposição de pessoas que vão dizer assim: será que vai dar certo? Vale a pena você ir por esse caminho? É óbvio que Provérbios nos lembra que precisamos ter muitos conselhos. Mas também é fato que às vezes os conselhos de pessoas que estão à nossa volta não são para nos ajudar, são para nos desanimar. E esses conselhos, essa forma de demonstrar agora a situação dos judeus, é justamente isso. Pense um pouco, quem era esse povo judeu? Era um povo que foi simplesmente desterrado. Parte das famílias desses judeus estavam justamente na região da Babilônia, estavam distantes, foram levados como escravos, como cativos. Eles já não tinham riquezas, não tinham armamento, não tinham condições, psicologicamente e emocionalmente estavam destruídos. E chega um rei, ou alguns reis, algumas autoridades vizinhas de Jerusalém, e começam justamente a colocar situação quanto à vida daquelas pessoas e da tentativa de animar ou de reerguer Jerusalém. E o verso 13 fala de mais um personagem. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique vindo uma raposa derribará o seu muro de pedras. Observe a tentativa de escárnio, tentativa não, mas toda a ação de escárnio. Fala assim: os judeus são fracos, a obra deles fraca, frágil, a ponto que se passar uma simples raposa por cima, tudo vai cair, ou seja, é uma obra que não aguenta nada. Mas é interessante pensar que, de fato, as ruínas, as pedras queimadas de calcário se tornavam muito frágeis. Mas nós falamos de uma muralha de mais ou menos 2,70 m de largura, uma grande muralha. E com tudo isso, obviamente, não seria uma obra fácil. O próprio Neemias fala, grande e extensa essa obra. Mas tinha uma coisa que os inimigos, a oposição não sabia, que na verdade, em quem estava a confiança daquele povo em momentos difíceis como esses.
Se por um momento era motivo simplesmente do povo baixar a sua cabeça, baixar a guarda, desacreditar do seu trabalho, do seu potencial, o que nós vemos é justamente uma oração de um servo de Deus. Um servo que obviamente entendia o seu momento e lembrava de quem podia fazer algo em relação à sua vida. Diz o verso 4: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Ou seja, estão de todo o tempo e de todas as formas, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, tentando desprezar quem nós somos o teu povo. Então a oração de Neemias justamente é essa: Deus, olhe para nós, porque somos o teu povo e estão desprezando. E ele faz uma oração justamente que parece ser uma espécie de vingança. O que ele pede de fato é justiça. Então ele diz: caia a vergonha sobre a cabeça deles, não a nossa. Faz que eles sejam despojados em terra distante, sejam levados para o cativeiro. E aqui é interessante o verso 5, porque ele diz: Senhor, não encubra deles o seu pecado, ou não encubra do seu próprio rosto a iniquidade deles. Ou seja, Senhor, os cobre, busque na verdade a tua justiça como de fato deve ser. Não risque diante de ti o seu pecado. Mas é interessante a razão. Qual a motivação de Neemias orar dessa forma? Está justamente no final do verso 5. A razão desse zelo de Neemias não era pela pessoa de Neemias, mas era por causa do Deus de Neemias, pois te provocaram a ira. E isso não apenas a Deus, mas diante do próprio povo de Deus, na presença dos que te edificam, daqueles que edificam as muralhas. Percebe que quando a oposição e nós estivermos alinhados com a vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus requer de nós, a oposição que se levanta não é contra nós necessariamente, mas contra o Deus a quem pertencemos. E quando nós pensamos no nosso país, por exemplo, as oposições são de todos os lados. O ministro do STF, Fachin, ele lembra agora que nós estamos vivendo num período complicado, onde até mesmo a própria religião tem sido a influenciadora de votos, por exemplo. E segundo ele, obviamente, o Bolsonaro, por exemplo, foi eleito justamente pela ação da igreja ou da religião no país. Isso não apenas para os evangélicos, mas os católicos também apoiaram o presidente Bolsonaro. Mas isso, na verdade, passa a tomar um volume diferenciado e aumentado quando alguns personagens passam a tomar destaque. Temos uma ministra chamada Damares Alves, que é pastora evangélica. Temos o ministro da Segurança e da Justiça, que também é evangélico, inclusive é presbiteriano. Temos o presidente do CAPES, que também é presbiteriano. E agora o último ministro da Educação também é evangélico, é da Igreja Batista. E isso parece que por um momento há um conchavo justamente da religião para tomar conta do poder, por causa dos princípios, dos valores, daquilo que é ético, daquilo que nós entendemos que é tradição que não pode ser rompida, com os valores morais, que são obviamente das Escrituras. E não tenha dúvida, como já temos visto, todos esses que passam a se apresentar como uma forma de mudança, eles são peneirados de todas as formas. A oposição está sempre ali. E às vezes ela não vai diretamente nos atacar, fisicamente, mas ela começa a cercear a nossa liberdade, ela começa justamente a fazer alguns apontamentos e fazer aquilo que alguns vão entender que seja uma verdade. Por exemplo, vão dizer que religião e política não se misturam. Mas temos aqui um exemplo claro de um homem que por um momento foi copeiro do rei, sim, mas agora era um administrador político. Era ele que estava organizando tanto a reconstrução física daquela cidade, que representava justamente a cidade de Deus, mas também se tornou ser um comandante de um exército. Por isso, o cristão, sim, ele é chamado para estar em todas as esferas e fazer isso segundo o próprio Deus. E às vezes o que falta a nós, justamente diante da oposição, que vai ser inevitável por andarmos segundo Deus, é termos a mesma coragem de orar como Neemias. Senhor nosso Deus, olha para esse povo. Olha para aqueles que tentam, na verdade, não nos destruir a nós, mas que na verdade não tem zelo pelo teu nome e nem pelo teu povo. Qual a conclusão de tudo isso? O resultado veio imediato. Assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Irmãos, quando nós confiamos em Deus, a oposição ela virá sim.
E diante da oposição, quando nós oramos ao nosso Deus, Deus responde. E o que Deus fez nesse momento é justamente trazer esse conforto. Mas perceba que o inimigo nunca ele é alguém que desiste fácil. Sambalate, por exemplo, aparece 7 vezes no livro de Neemias, sempre se levantando contra o próprio Neemias, contra a obra de reconstrução do muro. Mas Neemias ele tinha um projeto que não era dele, era do próprio Deus. E Deus, na verdade, estava à frente. Então, diante dessas circunstâncias para um momento de competição, de insegurança para aqueles outros povos, Neemias estava justamente colocando todo o seu esforço para que aqueles poucos homens judeus, por um momento fracos, fragilizados, desqualificados, imagino eu, até porque a mão de obra mais perita em construção possivelmente estava justamente em outros territórios, em outras localidades, mas mesmo assim, eles tinham uma tarefa grande, mas tinha um Deus grande que estava com eles. E por isso, diante dessas dificuldades, o povo trabalha. Eles tinham ânimo para trabalhar em tudo aquilo que eles estavam fazendo. E chegaram num ponto crucial. O ponto é justamente em quem vamos confiar? Em Deus ou na nossa oposição? E eles confiaram em Deus. E até metade do muro, então, foi levantado aquela grande obra. Mas observamos o verso 7 em diante, nós aprendemos que, além de termos uma oposição que é inevitável na nossa vida, e é por isso que em tempos de desânimo nós precisamos orar para Deus, a segunda lição que nós podemos tirar dos versos 7 a 15 é que quanto mais alinhados com Deus, maior a oposição, maior será a oposição. Se por um momento parece que a oposição passou, que os judeus tiveram um êxito em tudo isso, o que nós vemos é que a oposição ela não cessa. Verso 7. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começava a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodos irados. Percebe que agora não era apenas Sambalate, Tobias e mais alguns. O número de opositores aumentou. E a impressão que nos dá é que Sambalate justamente fez um estratagema, chamou mais pessoas ao redor de Jerusalém, ao entorno de Jerusalém, para mostrar o seguinte: eles estão crescendo. E se você por um momento pudesse imaginar, é como se para nós aqui em Medianeira fosse Jerusalém e São Miguel do Iguaçu fosse justamente os amonitas, Missal fosse o povo de Sambalate, Matelândia fosse justamente os Adonitas, todos esses povos, na verdade, se reunindo e Jerusalém fica no meio, sem saída. E esse aumento, na verdade, de pessoas passou a trazer uma ação imediata justamente para o próprio povo de Deus. Se por um momento eles apenas ouviam daquilo que aqueles povos ou daqueles senhores tinham como intenção de acabar com aquela reconstrução, agora o que nós vemos é um ajuntamento, a ponto que o verso 8 diz: ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Perceba que a intenção não é de tentar simplesmente diminuir o avanço da obra. Toda a intenção é justamente de acabar com aquela obra que estava sendo realizada. E é por isso que diante dessa circunstância, não apenas há uma ação do inimigo que ela passa a ser crescente e progressiva nesse sentido, mas também há um efeito crescente de medo e de retaliação para com os judeus. Diz o verso 10: então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar um muro. É óbvio, o cansaço físico tomou conta. E chega um momento na construção, numa obra, que parece que ela chegou num ponto que não vai mais. Você trabalha e ela não muda o cenário. E eles estavam trabalhando já há alguns dias, tanto é que o todo da obra foram 52 dias. Eles estavam cansados. Mas não apenas o problema era o cansaço, o problema era o medo que passou agora a penetrar na mente e no coração daqueles homens. Diz o verso 11: disseram, pois, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, e assim faremos cessar a obra. Agora o que passa a ser anunciado entre aquele povo judeu de Jerusalém era aquilo que veio de fora. O que eles ouviram era assim: olha, virão os povos Sambalate,
o pessoal da Samaria, eles vão entrar no meio das brechas do muro ainda que existem, vão entrar infiltrados durante o dia, durante a noite, e eles vão começar a matar um a um daqueles que estão aqui tentando reconstruir o muro, vão tentar justamente dar um basta nessa obra. Diz o verso 12, quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram subirão contra nós. E então pôs o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás do muro com suas espadas e suas lanças e os seus arcos. Aqui é interessante, perceba que há uma tentativa justamente dos opositores, dos inimigos propriamente ditos, cravados, escancarados, Sambalate, Tobias, e junto com tudo isso, junto com os amonitas, agora não apenas eles vão anunciar, mas os próprios judeus que estavam ao entorno, os vizinhos, que eram israelitas também, eles diziam, meus irmãos, olha, eles vão entrar, eles vão destruir vocês. Eles não vão permitir que vocês construam. Desista enquanto há tempo. Não tente fazer isso porque não vai dar certo. Não era apenas uma perseguição, uma oposição de fora. Era também de dentro, de entre o povo de Israel. Assim, quando nós observamos a nossa vida, às vezes nós pensamos que tudo isso está relacionado com aquilo que está de fora de nós ou distante de nós. Precisamos lembrar que, na verdade, temos opositores de todos os lados. Alguns com intenção de destruir a nossa vida ou as nossas intenções, nossos planos e projetos. Tem alguns que nem é tanta a ideia de destruir, mas acabam sendo instrumentos para que o nosso sonho, nossa meta, os nossos projetos sejam desanimados. E a pergunta que eu queria fazer para você nessa noite é: quais são os seus opositores? O que tem te animado, ou quem tem tentado desanimar você de continuar a sua vida com Deus? De repente dizer que essa vida não vale a pena, ou de dizer que na verdade esse Deus está morto. Quem justamente é aquele que de alguma forma ou outra tem movido o teu coração a desconfiar de Deus, a colocar em dúvidas o Deus a quem você serve? Lembre-se que não apenas o inimigo, a nossa carne, o pecado vai tentar nos destruir, mas às vezes as pessoas à nossa volta, até nossos irmãos às vezes são instrumentos para justamente nos desanimar em meio à nossa caminhada. O que precisamos fazer é fazer como Neemias. Se você voltar ao verso 9, que eu não li antes de propósito, diante de tudo isso que Neemias nos ensina sempre, que diante da oposição nós precisamos orar. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles dia e noite. Observe que Neemias não fica perturbado com aquilo. Obviamente, imagino que ele sendo o líder, o grande líder daquela construção, ele ficou por um momento sem saber o que fazer. Mas tinha algo que não tirava do seu coração quem poderia resolver o seu problema. Neemias, ele sabia que na verdade aquela obra não era dele. Logo, quem estava tentando impedir aquela obra, estava tentando impedir a própria obra de Deus. Quando nós tentamos fazer com que a nossa família ande nos caminhos de Deus e há sim força ou oposição para que ela não ande, entenda uma coisa, não estão indo contra você propriamente dito ou de forma primária, estão indo contra o próprio Deus. Quando alguém tenta contra a sua fé, não é propriamente dita contra você, mas é contra o Deus a quem você serve. De repente precisamos lembrar a quem pertencemos. Quando nós pertencemos a Deus, obviamente devemos colocar nas mãos daquele a quem pertencemos os nossos problemas. E Neemias tem isso muito claro. Surge um grupo pequeno de 3 ou 4 homens, ele vai lá e ora a Deus, e Deus anima o povo. Agora aumenta o número do cerco contra eles, tentando destruí-los. O que ele faz? Ele ora. Mas é interessante observar que ele não apenas orou. Ele diz no verso 9, oramos ao Senhor nosso Deus, como proteção pusemos também guarda. Ou seja, é uma ideia de oração e vigilância dia e noite. Por um momento eles estavam orando a Deus, mas a pergunta é, isso é o que Deus pode fazer? A pergunta é, o que nós podemos fazer diante dessa circunstância? E obviamente eu imagino que Neemias lembraria-se do Salmo 127, a qual nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que a edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nessas palavras, obviamente, Neemias estava buscando conforto em quem poderia resolver a situação. Não adiantava eles tentar trabalhar sem que Deus os abençoasse, desse provisão para que eles terminassem aquelas obras. Não haveria condições de lutar e defender a cidade sem que o próprio Deus estivesse diante deles, trazendo libertação, trazendo segurança. Nós vemos em dias em que o Covid em nossa região tem aumentado. E pelo que nós temos ouvido, nós estamos apenas começando a subir essa curva. E isso vai mais alguns dias ainda, ou de repente, sei lá quantas semanas. O que nós podemos fazer diante disso? Fazer como Neemias, orar pedindo proteção a Deus, orar clamando misericórdia por Deus. Mas obviamente o que nós podemos fazer também é fazer a nossa parte, é nos cuidarmos, é zelarmos pela vida, a saúde um do outro. O que nós não podemos fazer é uma coisa esquecendo da outra. Precisamos usar essas duas armas importantes, a obra de Deus em nossa vida e a nossa contrapartida nessa obra, a qual Deus nos chamou a fazer. Observe, em momento algum, Deus reconstruiu as muralhas. Deus poderia ter feito assim, no instalar de Deus, ter renovado todas as muralhas. Deus não fez isso. Mas Deus prometeu duas coisas para Neemias, tanto a ideia de segurança quanto de provisão. Por isso, Deus é aquele que mostra ou se revela a nós de uma forma graciosa, e nós precisamos orar dia e noite, precisamos estar em guarda dia e noite. Observando o verso 14, vemos o que ele também fez. Neemias, obviamente, primeiramente ele organiza algum exército com o povo, por suas famílias, coloca essas famílias em lugares estratégicos, onde que ainda havia alguns espaços, e é interessante que ele faz isso, no verso 13, colocando essas pessoas para que ficassem invisíveis. Então quem passasse de longe, os inimigos estavam de repente espiando ou espionando, eles conseguiam ver que havia um povo armado, à vista, preparados. Mas não apenas isso. Verso 14, inspecionei e dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e a vossa carne. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Observe duas coisas importantes nessa passagem, ou nesses dois versículos. Primeiro, é aquilo que Deus pode fazer. Neemias fala assim, irmãos, liderança, por favor, não temam os nossos inimigos. Não coloque a sua confiança, o seu temor ligados à pessoa deles. Mas por outro lado ele fala assim, lembre-se quem é Deus. Deus sim é grande e temível. Deus é o Deus poderoso. A ideia é assim, ó, irmãos, lembre aquilo que Deus já fez na nossa vida, na nossa história. Deus em momento algum falhou. Mesmo que as circunstâncias ou as experiências fossem difíceis, Deus sempre demonstrou um Deus digno de confiança. E não será diferente. Neemias está chamando o povo agora a tirar o seu medo que está incrustado no seu coração, no seu pensamento, e transformar isso em confiança, em coragem, em ânimo para continuar. E a consequência que nós vemos é justamente isso. O povo agora passa a observar não com os seus olhos, mas contra aquilo que Deus estava fazendo. E a peleja não era apenas pela pessoa que estava à frente. Neemias faz um apelo, fala assim, meus irmãos, lutem pela sua família, lutem pelos seus filhos, pelas vossas filhas, pela vossa mulher, pela vossa carne. Ou seja, não pense apenas nesse momento. Lute pensando lá na frente, no futuro, na sua herança. Eu quero dizer para você também, que quanto mais alinhados com Deus nós estivermos, as oposições virão de todos os lados. Oposição que levanta o pecado contra a nossa vida, as desconfianças, o nosso comodismo, de repente, nesses momentos, em não servir a Deus como Ele é devido, a nossa preguiça, de repente, em estudar as Escrituras, em termos tempo para oração. Mas eu quero lembrar para você que você deve fazer, ou ter uma vida consciente, primeiramente, porque está buscando a Deus. Mas também lembrando quem está ao seu lado. Seus filhos estão vendo a sua espiritualidade. Sua esposa está fazendo, ou está vendo em você justamente um exemplo a ser seguido, ou talvez não.
Quando nós temos essa consciência, o que nós lembramos é que há sim ação de Deus. Deus é grande e temível. Mas Ele também diz, pelejem vocês vão lutar. O verso 15 diz, bom, Deus é aquele que frustra os planos do inimigo, mas também Ele lembra, meus irmãos, volte cada um ao que estava fazendo a sua obra, ao seu muro. Duas coisas vão trabalhar juntas agora. Neemias reorganiza o povo e fala assim, nós vamos trabalhar e vamos nos defender. Enquanto alguns vão estar trabalhando, outros vão estar em guarda, vigiando para que nada venha nos deter nessa caminhada. E obviamente isso fez com que a reconstrução fosse um pouco mais demorada. Mas o zelo justamente desse homem, de Neemias, era fazer com que tudo fosse levado a cabo. E ele tinha muito claro qual era a missão dele naquele lugar. Era reconstruir a cidade de Deus. Num terceiro momento, eu queria lembrar que em tempos de desânimo, além de nós lembrarmos que teremos uma oposição sempre diante de nós, sabendo que essa situação ela vai se aumentar, ou vai aumentar enquanto nós estivermos mais próximos de Deus, uma coisa que Neemias nos ensina com tudo isso é, não desanime. Não baixe a sua guarda. Não permita que a situação venha tirar o seu sonho ou a sua vida com Deus, ou o seu prazer de estar na presença desse Deus. E o que Ele nos ensina é justamente a olharmos nosso coração com firmeza no propósito que Ele tem para a nossa vida. Para Neemias, aquele momento, ele sabia que o propósito era reconstruir os muros. Para nós, eu não sei qual é o teu projeto, ou aquilo que Deus tem para a sua vida, mas tem um projeto que é para todos nós, uma meta para todos nós, em todos os tempos, em todos os momentos, que é fazer o nome de Deus glorificado, glorificar o nome de Deus. Essa é a razão da nossa existência. E é por isso que quando olhamos justamente para essa passagem, a pergunta é, por que Deus permitiu o seu povo ser levado para o cativeiro? Por que Deus permitiu que isso durasse 70 anos? Nós vemos alguns ensinamentos, ou vários ensinamentos. Primeiro nós lembramos que há um Deus misericordioso com o seu próprio povo. Deus não apenas restaura ou disciplina o seu povo, mas demonstra amor em todo o tempo. Deus demonstra um Deus que cura até mesmo as feridas ou as brechas causadas pelo pecado do povo. Mas Deus também demonstra que Ele é um Deus justo, que Ele vai cobrar com justiça as nossas falhas e daqueles que obviamente são utilizados por meios para nos derrubar ou para impedir a obra dele aqui nessa terra. E é por isso que o verso 16 nos ensina, daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalharam na obra, outra metade empunharam lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos vazias, fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificavam. Os que tocavam trombetas estavam junto de mim. E disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Até aqui por um momento. Observe que essa obra agora que estava sendo mantida tinha um propósito muito claro. O propósito é que, observando politicamente, ou a ideia de reconstrução, era levantar novamente os muros. Era fazer novamente aquela cidade ser povoada. Era que ali estivesse justamente oferecendo-se sacrifícios a Deus como lhe é devido. Era para que, como vemos em Esdras, ou um pouquinho mais à frente em Neemias, o povo pudesse voltar a cultuar a Deus como lhe era devido. Mas há sempre uma oposição para que isso não aconteça. Mas o que vemos agora é que nada pode tirar nosso foco. E algumas concessões precisamos fazer às vezes. Às vezes precisamos também dar um passo atrás em algumas situações, mas sem perder de fato o nosso foco. Uma das coisas que é importante reafirmarmos é justamente isso. O mais importante é orar a Deus. Ele tem a direção, Ele que pode nos ajudar. Mas também relembrar que esse Deus que mantém firme a nossa fé é aquele que transforma em homens comuns em soldados, em homens comuns em construtores, em não apenas homens, mas mulheres e crianças, todos envolvidos com a mesma obra. Se por um momento eles estavam
desguarnecidos ou com dificuldade em manter aquela obra funcionando pela circunstância dos seus inimigos, a tentativa de destruir ou de parar a obra, o que nós vemos agora é uma mistura de produtividade da obra com segurança. E não, a visão agora de Neemias não era apenas reconstruir simplesmente as ruínas, mas era reconstruir a ponto que eles pudessem ter segurança em todo o processo. E a pergunta, foi fácil? Não foi fácil. Trabalhavam muito e dormiam muito pouco. Havia um momento que eles intercalavam entre aqueles que trabalhavam e aqueles que vigiavam. Mas essa obra cansativa, na verdade, ela tem um resultado. E o resultado é que eles cumprem aquilo que Deus tinha colocado como meta. Assim também nós precisamos lembrar que às vezes temos metas e prioridades na nossa vida. E elas não são metas ruins, não são projetos de vida totalmente descartáveis ou imorais. Mas às vezes é o momento de nós pararmos e lembrarmos o que é importante de fato. Sem, na verdade, deixarmos aquilo que é essencial, que é a vida com Deus, que é o projeto dele para a nossa vida, de glorificarmos a Deus acima de todas as coisas. Esse é o nosso projeto primário. E o que nós precisamos, às vezes, diante das nossas outras metas que nós colocamos para a nossa vida, é pensar, será que eu estou cumprindo o papel que Deus me chamou para cumprir? Será que eu estou dando a atenção devida à minha vida com Deus, à minha família? Será que eu tenho sido justamente diante daqueles que me perseguem, de repente até no mesmo trabalho, no meio onde eu estou, eu tenho conseguido, na verdade, demonstrar esse Cristo a qual eu amo e a que Ele tem trabalhado na minha vida? Neemias lembra que toda aquela obra não era uma obra humana, mas era divina. Então ele diz no verso 20, no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrer a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Quando nós mantemos firmes o nosso propósito, vemos que trabalhamos por um momento, e o momento aqui era justamente isso. O muro era muito extenso, haviam várias frentes de trabalho reconstruindo o muro, e havia inimigos à sua volta, então ele diz, quando alguém tocar a trombeta, vocês vão justamente atender a que ele estava precisando, vão dar reforço. Mas lembre-se de uma coisa, é Deus quem peleja por nós. Neemias está nos lembrando que nós podemos tomar todas as medidas, até mesmo preventivas, contra o coronavírus. Mas se Deus não estiver conosco, nós vamos ser acometidos dessa doença. E provavelmente seremos mesmos, com todos os cuidados possíveis. A grande questão não é o ser acometido necessariamente, a questão é, se acometido, onde estará a nossa mente, como estará o nosso coração diante disso? E de repente, para alguns, já o sentimento é de desânimo, de largar ou abandonar ou jogar a toalha, como alguns dizem. Mas o que Neemias nos ensina é que diante das nossas dificuldades, diante das nossas oposições, do nosso desânimo, é Deus quem peleja por nós. Então precisamos voltar nossos olhos a Ele, com todo o nosso empenho e força. E diz mais o texto, assim trabalhávamos na obra, metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o ser das estrelas. Também nesse mesmo tempo eu disse ao povo, cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite sirvam, para que à noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Observe que a tensão era total. Ao mesmo tempo que eles trabalhavam, eles guardavam, eles vigiavam. E é interessante observar Neemias. Neemias, ele era um homem de destaque aqui. E ele poderia ter sua vida, obviamente, usufruindo os direitos de um líder que estava agora reconstruindo. Ele poderia dormir na sua casa bem tranquilo, junto com os nobres. Mas o que ele faz é justamente estar junto com o povo. Não há dúvida alguma que Neemias é um líder fora da nossa média. Pela sua compreensão do todo, da sua vida com Deus, de observar, examinar a situação, ver os pontos vulneráveis, ver as medidas a serem tomadas para que a obra continuasse acontecendo. Mas perceba que ele era alguém que estava sempre com o povo, não abandonava os seus, até mesmo quando ele poderia fazer isso. Mas também há uma outra contrapartida aqui, vemos também um povo que amava Neemias e que o respeitava em todo momento.
e seguiam onde Neemias estava. Mesmo sendo desfavorável, eles estavam justamente lutando por aquele ideal, porque não era o ideal de Neemias, era do próprio Deus. Percebemos que nesse momento aqui, o EPI daqueles homens era justamente saudade, espada e lança na mão. Estavam a todo tempo como nós, máscara, álcool gel e normas de higienização. Mas com isso eu lembro a você, como é que você tem reagido em tempos de desânimo? O que você tem feito quando o teu coração desfalece pelas situações ou por aquilo que por um momento tira a sua alegria? Eu quero lembrar para você que quando nós confiamos em Deus, o nosso desânimo ele pode até vir, mas ele não pode ser persistente. Ele pode até bater no nosso coração, por um momento até mesmo tirar nosso sono. Mas a resposta nossa não pode ser demorada, a não ser Deus, ouve-nos, ó Deus. Deus vem ao nosso encontro, Deus anime o nosso coração, Deus restabeleça a minha fé diante de Ti. E Deus é o Deus que faz isso com graça e com poder. Diante das oposições, lembre-se que quanto mais diante de Deus você vai trazer ou causar estranhamento para aqueles que estão distante de você. Mas é nessas horas que nós lembramos do próprio Cristo. É lá em Pedro, quando diz que o próprio Cristo, na verdade, ele não revidava, mas confiava na justiça de Deus. O que Neemias estava fazendo, ele não dá resposta alguma a Sanbalate diante das suas ameaças. Com quem Neemias conversa? Com Deus. Deus, a obra é tua, eu sou teu. Me defenda, Deus. A minha vida do teu povo está nas tuas mãos. Da mesma forma, eu digo para você que a sua vida, a sua casa, a sua família está nas mãos de Deus. Então confie nele. Se algo vir contra você, como de repente até mesmo uma enfermidade, diga: Deus, eu sou teu. Os meus filhos te pertencem. Haja com graça e com misericórdia. Deus não nos abandone. E de fato Deus não abandona o seu povo, mas nós temos a impressão como se Deus por um momento se afastasse de nós. Mas quando isso surge, nossa oração deve ser: Deus, que eu possa ter a plena certeza e convicção que mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, ou seja, momentos difíceis, o Senhor não me deixará desamparado. O Senhor é aquele que me socorrerá. Em momentos difíceis, lembre-se que há um Deus que é fiel em todo o tempo. Para encerrar, eu ler para vocês o capítulo 6 de Neemias, os versos 15 e verso 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito o seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Observe que agora Neemias, ao encerrar toda aquela obra, Neemias lembra que aquela obra não era dele, era apenas um instrumento para completar aquilo que Deus pediu. Toda obra, toda ação e reação que acontece é porque Deus intervém na nossa vida. E se nós queremos glorificar a Deus com a nossa vida em tempos de desânimo, precisamos lembrar que há um Deus fiel em todo o tempo. E Deus foi fiel para com Neemias e aquele povo, a ponto que não apenas terminaram a obra, mas também trouxeram um momento de paz, pelo menos por um momento. A ponto que aqueles vizinhos ou circunvizinhos caíram o seu conceito, ou seja, ficaram desanimados eles. E não apenas ficaram fragilizados, mas reconheceram quem estava defendendo Neemias. E o que nós precisamos lembrar justamente é isso. O que importa não é a nossa vida, mas é quem mantém a nossa vida. Que nós possamos em todo tempo lembrar que aquele que nos mantém de pé é o próprio Deus. Que as pessoas possam nos lembrar ou ver em nós que não estamos desanimados porque há um Deus que intervém em nossa história. E se o desânimo abater você, lembre-se sempre, há um Deus que está contigo e Ele é fiel. Então seja fiel também a Ele e experimente daquele que nos anima e aquele que nos recobra as nossas forças. Vamos orar? Bendito Deus, nós te agradecemos por Tua obra em nossa vida. E nós te agradecemos porque nós somos tão pequenos em tudo isso. E se há algo, Deus, em nossa vida que vale a pena, é poder confiar em Ti. Deus, nós também, à semelhança de Neemias, enfrentamos nossos dilemas todos os dias.
Olhamos para os nossos filhos e nós não sabemos o que acontecerá com eles em relação aos estudos ou à qualidade deles. Olhamos, ó Deus, para o nosso emprego de repente e as nossas finanças e nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Pensamos na nossa segurança, da nossa saúde e também, ó Deus, nós não sabemos porque os números podem simplesmente multiplicar nos próximos dias. Mas uma coisa que nós sabemos e que Abacuque nos ensina é que ainda que a figueira não floresça ou as coisas elas fujam do nosso controle, a nossa esperança ela nunca foge do teu controle. E por isso, Pai, nós queremos confiar na tua fidelidade em todos os tempos. E nos ajude, Deus, a permanecermos fiéis a ti, porque nós por nós mesmos não temos condições. Mas diante da tua fidelidade, Pai, nós rogamos, ajude-nos, ó Deus, sustente a nossa vida. E Pai, nós rogamos mais uma vez, ó Deus, não apenas pelo nosso município, pelo nosso país, mas pelo mundo todo. Pai, tem misericórdia, Deus, daqueles que se aproveitam dessas oportunidades e fazem oposição justamente desviando os recursos, ó Deus, cobrindo números, estatísticas. Pai, nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor tenha misericórdia do teu povo que precisa e que o Senhor também possa pesar a mão sobre esses, ó Deus. Que o Senhor não esconda a iniquidade desses homens, daqueles que se aproveitam, ó Deus, desse momento tão crítico. Mas, acima de tudo, Deus, nós queremos lembrar, ó Deus, que somos teu povo e que rogamos, ó Deus, que a tua misericórdia seja derramada sobre as nossas vidas. E, Pai, eu rogo por aqueles que nos assistem, ó Deus, que a tua graça seja derramada para que em momentos difíceis eles possam lembrar que o Senhor não virou as costas para nós. Em momentos que nós não temos mais para onde correr, ó Deus, a nossa única alternativa sempre será o Senhor. Por isso, ó Deus, nos permita que nesses próximos dias possamos ver a tua graça sobre as nossas vidas. Ajude, Deus, a fazer a nossa parte e confiar naquilo que o Senhor fará. Oramos, ó Deus, clamando por tua graça em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso amado Deus e Pai, aquele que entregou o seu Filho Jesus Cristo por amor dos seus, e também o Espírito Santo que é derramado de forma graciosa sobre a igreja do Senhor, seja sobre vós hoje e para todo sempre. Amém. Quero agradecer a você que nos acompanhou pela nossa transmissão e lembrando que nós não temos ainda uma data possível de retorno às atividades, mas o nosso convite é para que você participe conosco das nossas lives. Nós vamos continuar estudando essa fidelidade total de Deus em vários momentos da nossa vida. E você é nosso convidado a participar e também a compartilhar através do seu Facebook o nosso link. Isso permitirá que outras pessoas também possam aprender com essa fidelidade que vem de Deus. Oramos por sua vida e que Deus te dê uma semana abençoada. Que Deus o abençoe.